5 dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que começam a julgar na próxima quinta-feira, no dia 22, o processo que pode tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro, foram indicados por o seu maior adversário político. Sempre ele, Luiz Inácio Lula da Silva. Levantamento feito pelo jornal O Globo destaca que Carmen Lúcia foi indicada pelo petista em 2006 para o Supremo Tribunal Federal. Benedito Gonçalves, relator do processo sobre a reunião de Bolsonaro com embaixadores durante a eleição, chegou ao STJ, então Tribunal Superior de Justiça, pelas mãos de Lula em 2008. Raul Araújo Filho compõe o mesmo STJ desde 2010, também indicado pelo atual presidente da República. Fecham a lista André Ramos e Floriano de Azevedo, nomeados pelo petista, pelo TSE, neste ano. Apenas, então, ele, o Xandão, Alexandre de Moraes e Cássio Nunes Marques, indicados para o STF por Michel Temer e Bolsonaro, respectivamente, não foram escolhidos por Lula. Celestino, isso já é um bom indicativo e demonstrativo que Jair Messias Bolsonaro vai de Americanas, como diz a expressão. Bom indicativo para quem, cara pálida? Vamos lá. 6 votos contrário, né, para inelegibilidade do presidente Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes é inimigo declarado, né, do Bolsonaro e dos conservadores. Então serão 6 votos, a não ser que o ministro Cássio Nunes peça vistas, né? Então vai ser trânsito julgado aí e o presidente Bolsonaro será julgado por uma reunião que fez com os diplomatas, falando a respeito do processo eleitoral brasileiro, que não teve aquela paridade que demonstra, né, quando foi criado lá em Portugal. Né, o segundo turno, por exemplo, as inserções do presidente Bolsonaro, principalmente lá no Nordeste, onde o Lula teve uma maciça votação nas urnas anteriores a 2000, urnas bastante suspeitas, as inserções sumiram, né? E as rádios até agora não foram multadas, né, não tiveram a devida... o processo, né, de julgamento a respeito disso. Então tem muita coisa obscura diante de tudo que está acontecendo. Vai ser um julgamento imparcial, né, porque a eleição foi assim também. E o Cássio Nunes, se não pedir vistas, ele vai ter sérios problemas com o pessoal da direita, né, porque foi colocado ali pelo presidente Bolsonaro. Eu espero que ele peça as vistas do processo e comece o julgamento em outra oportunidade. Mas tem muita coisa ainda para ser vista aí, né? Principalmente o celular do Cid. E isso pode trazer maiores problemas ainda para o presidente Bolsonaro. E aí, Daniel, concorda com o Celestino no momento que ele fala que vai ser um julgamento imparcial? Concordo com ele, mas assim, torço para que não seja, né? Porque o Brasil hoje, a escassez de falta de lideranças políticas, né? De extremistas, assim como o Jair Bolsonaro ele ficando fora do páreo em 2026, o Brasil perde muito, né? Então, assim, pessoas líderes, pessoas de boa conduta, tem que estar pronta para a disputa, né? Não pode ser dessa maneira, né? Mas o ambiente não é nada favorável para o Bolsonaro. Então a gente espera que não aconteça, mas a gente tem quase certeza que ele vai ficar inelegível e o Brasil vai perder muito, Thiago. Principalmente por essa falta de liderança. E assim, as opções para 2026 vão ficando cada vez menores. E aí a gente já prevê em algumas coisas que foge um pouco da democracia e deixa na mão ali do judiciário para eles resolverem, né?
Calazans, 1 minuto e meio para você desenvolver bem sua tese a respeito de que 5 dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, então, que vão julgar na próxima semana a possível inegibilidade do Jair Bolsonaro, o ex-presidente, foram indicados por Luiz Inácio Lula da Silva. Eu até acho que a grande questão não passa necessariamente pela indicação do Lula, até porque a questão é de conjuntura política de momento, até porque muitos ministros indicados pelo Lula, em determinado momento, lá no Mensalão, estavam condenando o povo do PT, condenou na Lava Jato, embora tenham mudado de opinião depois, mas nós passamos por um momento, né, de bastante condenações, e condenações feitas por esses ministros indicados pelo Lula, até os mais complicados ali, no caso do Toffoli, né, do Dias Toffoli. É isso que foi advogado do PT? Quem que foi? Dias Toffoli. Isso, é isso? É ele, né? Então Sim. tá. Mas, enfim, a grande questão é uma questão de conjuntura. A partir do momento em que o Tribunal Superior Eleitoral decretou a perda do mandato do Francisquini por uma situação absurda do ponto de vista legal, independente de concordar ou não com o que ele falou, porque mesmo que a gente discorde, a gente precisa retomar a tradição de morrer defendendo o direito do nosso opositor falar. Porque isso acabou no Brasil, isso é perigoso hoje, inclusive essa tradição que acabou está batendo nas posições da direita, daqui a pouco vai começar a bater na posição da esquerda de novo, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco, enfim. Mas essa é a grande jurisprudência que demonstra que o TSE vai caçar, porque ele já tem dado essas demonstrações. Com relação a essa questão da indicação, o que tem de mais perigoso aí, Tiago, é o fato de que esse ano ainda haverá a liberação de mais uma vaga do STF. Com a aposentadoria do Lewandowski, né? A aposentadoria da Rosa Weber. Ah, também aposenta agora esse ano? Isso, a aposentadoria da Rosa Weber. Do Lewandowski agora já tá dada a indicação Com o Zanin. do Zanin. Agora a aposentadoria da Rosa Weber está disputadíssima. Um dos ministros, inclusive, do TSE está disputando a vaga. Então, boa parte desse pessoal disputa a vaga. E nesse período pré-indicação, aí sim é perigoso, porque eles vão querer mostrar serviço. É evidente, principalmente com o presidente da República, que está tão com um olhar Sangue tão no voltado assim para o passado, sabe? Que não consegue esquecer o Bolsonaro de jeito nenhum, né? Então, assim, é evidente que o presidente jamais indicaria uma pessoa que, por exemplo, dê um voto favorável ao Bolsonaro lá no TSE. Então, nesse período pré-eleitoral, entre aspas, né, da indicação do substituto da Rosa Weber, com toda certeza, muitos deles, não são todos, mas muitos deles vão tentar prestar conta, assim, dando um voto muito duro contra o ex-presidente Bolsonaro.